E olha, tem repercutido em todo o Brasil a morte de policiais, né, através de suicídio. No Maranhão, recentemente, foram registrados 2 casos que foram registrados em menos de um mês. Isso chamou a atenção, né? E é claro que o fator que pode estar gerando isso gera uma preocupação. Falar sobre esse assunto, né? O trabalho que está sendo realizado, que é cuidar, é ter cuidado e a prevenção, né? Eu converso aqui, né, com a tenente-coronel Cristiane Luna. Ela é psicóloga e chefe do Centro de Assistência e Promoção Pessoal da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Tenente Coronel, bom dia. Bom dia. Obrigado por, não de mais nada, você Eu que agradeço. Por favor, por gentileza, fique à vontade. Bom, esse é um quadro que se vê no Brasil inteiro, né? Sim. A gente tem sempre notícias como essas aí. Existe um fator específico, há estudos que possam levar, por exemplo, a se entender que essa atividade pode ser uma atividade de risco, uma atividade estressante, pode ser uma das motivações ou existem outros motivos? Sim, com certeza. A atividade policial militar é considerada uma das 5 profissões mais estressantes do mundo. Isso porque você tenta imaginar alguém que vive diariamente no combate da criminalidade e da violência. Não tem como você, de alguma forma, a curto, a médio ou a longo prazo, não ser impactado fisicamente e emocionalmente por isso. E aí eu gosto muito de uma frase de um filósofo que ele fala o seguinte: aquele que luta com monstros deve tomar muito cuidado para não se tornar um deles, porque quando você olha para um abismo, o abismo ele também olha para você. Então, é dentro desse contexto que o policial ele se encontra. Ele lida com aquilo que ninguém quer lidar. Ele lida com a crueldade, com a perversidade humana. Ele acaba atuando com tudo aquilo que a sociedade faz questão de deixar de lado, não querer olhar. Então, vamos tentar imaginar que a gente está na rua e, de repente, a gente escuta alguém gritando: socorro, ladrão. O ser humano, de uma forma geral, o homem, de uma forma geral, ele tende a correr, fugir de uma situação de perigo. O policial militar não. Ele tem que ir em direção à situação de perigo sempre que ele for convocado. E isso, de alguma forma, traz um impacto, faz com que essa atividade ela seja extremamente desgastante para esse profissional. Hoje, por exemplo, como é que se trabalha essa questão da prevenção? Como é que é feito esse trabalho? Vamos lá. Esse trabalho de prevenção ao suicídio especificamente, ele começou de uma forma muito tímida em 2016. E a partir de 2017 foi tomando um corpo muito grande. Hoje nós temos mais de 3.000 policiais que já passaram por sensibilização e orientação acerca da realidade do suicídio. Não apenas policiais praças, mas também comandantes de unidade, oficiais que são responsáveis por esses policiais. Quer dizer, indistintamente pode atingir qualquer patente. Até porque o suicídio, ele não faz distinção de classe social, não faz distinção de gênero, ele simplesmente avança inexoravelmente sobre todos. Qualquer um de nós pode ser atingido por ele, inclusive eu ou você, se não tomarmos os cuidados devidos com a nossa saúde mental. Então, na Polícia Militar, muitos profissionais, muitos policiais já passaram por essa orientação. Que orientação é essa? A gente falar sobre os dados estatísticos que são alarmantes hoje no Brasil e no mundo. Para você ter uma ideia, uma pessoa tira sua própria vida a cada 40 segundos, no mundo inteiro. Então, significa, enquanto nós estamos conversando aqui, pessoas ao redor do mundo terão tirado a sua própria vida. No Brasil, esses dados, eles chegam, uma pessoa tira a sua própria vida a cada 45 minutos. E a realidade dos profissionais de segurança pública é mais estarrecedora ainda, porque várias pesquisas apontam que o número de suicídios com policiais ele é maior do que a população de uma forma geral, proporcionalmente falando. Por conta dessa atividade que ele desempenha. E isso faz com que a gente tenha que ter um olhar sensível para esse profissional,
orientá-lo sobre essa realidade, orientá-lo sobre os sinais de alerta de um comportamento suicida, orientar em como ele pode proceder se ele observa que um colega que tira serviço com ele no serviço administrativo, no serviço de viatura, no policiamento ostensivo, se ele começa a perceber que esse colega dele emite um sinal de alerta, a gente orienta o que ele deve fazer, como ele deve proceder, de oferecer uma escuta sem julgamento, porque o que acontece dentro do contexto militar? Nós sabemos que existe muito a cultura do herói, né? O mito do super-homem. Então você acha que nada vai acontecer com você. E aí, de repente, quando você começa a experimentar alguns sintomas de ansiedade, de depressão, muitas das vezes o profissional de segurança pública, ele tem vergonha de pedir ajuda, porque isso significaria que ele estaria mostrando fraqueza para as pessoas. E a gente tem batido muito nessa tecla nas nossas palestras de sensibilização no cuidado com a saúde mental, porque as palestras que nós levamos de psicoeducação não é apenas prevenção do suicídio e valorização da vida, mas gerenciamento do estresse, prevenção ao uso de álcool e drogas, dentre outras palestras que envolve todo um contexto macro que faz com que esse policial não venha recorrer ao suicídio. Porque a gente sabe que um policial deprimido, um policial extremamente estressado, um policial que faz uso de substância psicoativa, ele apresenta uma probabilidade maior de vir a recorrer ao ato do que quem não possui nenhum desses problemas. Então, hoje na Polícia Militar, nós temos também um programa no CAPS que ele é coordenado pelo Serviço Social e também por um dos nossos psicólogos, que é um grupo terapêutico superação, que ele é voltado apenas para policiais que têm problemas com dependência química e etílica. Ele funciona nos moldes de Alcoólicos Anônimos. Sim. Né? Mas a gente deixa esse espaço toda terça-feira, às 2h da tarde. Se o policial ele quiser participar desse grupo, ele vai lá, se apresenta, né? Acaba se integrando com outras pessoas que passam a mesma problemática que ele, e eles acabam encontrando nesse grupo uma irmandade, um apoio entre eles para que eles não possam ter recaídas, para que eles possam estar se ajudando, porque se a gente também atua em outras frentes, como por exemplo, prevenção da dependência química, a gente está contribuindo para que aquele policial ele não venha recorrer ao suicídio. A gente também tem um grupo, um trabalho de gerenciamento de estresse, que ele é coordenado por uma das nossas psicólogas, que faz com que pode ser tanto individual ou em grupo, que o policial ele pode participar como uma forma de tentar gerenciar o seu estresse, gerenciar a sua ansiedade, porque a gente sabe que é uma atividade que requer que esse policial ele dê uma resposta muito rápida. A gente sabe que a sociedade está aí cobrando o tempo todo, dando pressão no policial militar para que ele dê um atendimento de qualidade, faça um atendimento que esteja dentro dos preceitos corretos e legais, só que isso acaba sendo muito estressante, né? Você ser cobrado o tempo todo por um policiamento eficiente, né? Exatamente, né? Fora outras nuances que fazem parte da própria atividade em si, a sobrecarga de trabalho que é natural dentro do serviço policial militar, até porque nós não somos regidos por uma CLT, onde se tem uma carga horária específica de trabalho, né? Por sermos militares, nós temos que estar de prontidão para tudo, e isso acaba sendo extremamente desgastante para um profissional que atua nessa área. A senhora falava um detalhe interessante, que é justamente a emissão de um sinal de alerta. Dizer, o próprio colega de farda ali, que trabalha com ele em uma determinada sessão, ou até mesmo tirando serviço de viatura, ele pode detectar isso. Que sinal é esse? Sim, então vamos lá. A gente pode estar falando tanto de frases diretas ou indiretas, como sinais. Frases do tipo, eu sou um peso morto para as pessoas, eu gostaria de sumir, eu gostaria de dormir, não acordar mais.
eu estou no meu limite, eu acho que eu vou fazer uma besteira, né? Ou sinais muito diretos, eu vou tirar minha própria vida, eu quero morrer, né? Eu quero me matar. Então, esses são algumas frases diretas ou indiretas que a gente pode escutar de alguém. Você pode ficar observando ali. Isso, exatamente. Mas a gente também pode perceber sinais do tipo mudanças bruscas de comportamento. Era um indivíduo que ele chegava no serviço, dava bom dia para todo mundo, interagia com as pessoas, aí de repente ele começou a se isolar, não querer mais, exatamente, se fechar, não falar mais com as pessoas, né? O tempo todo tá com o semblante caído, não fazia uso de substâncias psicoativas. E aí você começa a perceber que esse policial ele está bebendo além do devido, ou começou a fazer uso de alguma droga, começou a falar sobre distribuição de bens, começou a falar constantemente sobre a morte, sobre o suicídio de outros colegas, como foi interessante o método que fulano de tal utilizou. Então é algo que a gente tem que ficar em alerta, até porque um dos motivos que contribui para que o policial militar esteja disparado nessas estatísticas de suicídio é o fato dele ter acesso fácil à arma de fogo. Nos últimos, de 2016 para cá, nós tivemos 8 suicídios na Polícia Militar do Maranhão. 7 desses suicídios foram através de arma de fogo. Devido à facilidade que então, eu pergunto para você, a arma de fogo é ou não um facilitador para que esse profissional de segurança pública ele venha a cometer suicídio? Claro. Infelizmente é uma ferramenta, né, de trabalho que ele tem, que é necessária para que ele possa realizar o trabalho dele com eficiência, mas por um outro lado, se esse profissional ele estiver adoecido, acaba sendo um facilitador para que ele venha a recorrer ao autoextermínio. Tenente Coronel, muito obrigado. Por nada. Foi um prazer, tá? Eu é que agradeço. Bom, e tudo que se possa fazer em prol de se preservar a vida é extremamente interessante e importante, porque a vida é o maior bem que a pessoa pode possuir. Com certeza. Muito obrigado por você ter vindo. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia.